Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com você? Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui num vídeo apologético, um vídeo esclarecedor. Não desligue, não, acompanhe. Eu vou procurar ser bem rápido na minha síntese, na minha colocação, mas é de extrema importância no meio religioso, no sistema religioso, né, o pentecostal. Então eu estava até mostrando aqui, né? Você sabe quem que é essa figura aqui? É um brinquedo, esse aqui de borracha, mas ele é o gafanhoto, ele é um inseto. E muita gente no meio religioso, né? No contexto religioso, olha ele aí, bem grandão, ó. Ó, bem grandão. No contexto religioso, acredita que ele é um demônio, que ele pode virar um demônio, que ele é um demônio, que ele pode atacar as finanças, né, o dinheiro do povo. Nós vamos esclarecer hoje nesse vídeo a respeito disso. O texto é lá em Malaquias capítulo 3, onde Malaquias fala que Deus ia repreender o devorador, Malaquias capítulo 3. Então hoje a verdade a respeito do cara aí, ó, do gafanhoto, devorador, o que será, hein? O que será que ele é? Será que ele é um gafanhoto? O que você acha? Ele é um inseto ou ele é um demônio? É isso aí, pessoal. Jefferson Noronha passando aqui. Então, primeiro, quero falar e esclarecer. A palavra exegese significa de dentro para fora. Então, o pesquisador, o pregador, o pastor, líder, qualquer líder que prega, que usa a Bíblia como referência, como regra de fé e prática, quando ele vai trazer uma mensagem de um texto específico, seja em Gênesis, em qualquer lugar da Bíblia Sagrada, seja em Malaquias, que é o texto que eu vou usar aqui, né, ele tem que fazer uma exegese, ir no pensamento do escritor, né, fazer uma exegese de dentro para fora e trazer para o ouvinte contemporâneo, que é a gente, o entendimento, a explicação, né, a exegese, a hermenêutica são ciência de interpretação que todo pesquisador, leitor tem que conhecer para não falar um monte de asneira que a gente tem visto. E esse ensino aqui a respeito, né, de falar que em Malaquias capítulo 3 que fala que Deus fala assim, eu repreender, Malaquias 3:11, e eu repreenderei o devorador. Então, a gente tem que falar desse abuso, é muito abuso, é um terrorismo em cima das pessoas, né, que não têm um conhecimento bíblico, e nós temos que fazer que nem os crentes de Bereia, acompanhar o texto sagrado, porque o que o texto fala tem mais importância às vezes do que um pregador, porque é a palavra de Deus inspirada, de Gênesis a Apocalipse, né? Principalmente esses textos que a gente vai citar aqui. Então eu fiz uma anotação aqui, fiz um roteiro, então diz assim o meu roteiro. Não faz sentido usar Malaquias capítulo 3 para afirmar que o devorador é um demônio, ou coisa parecida. Nem faz sentido ameaçar as pessoas hoje em dia com esse devorador. Já ouvi muitas pessoas dizendo que está passando dificuldade por causa do devorador. Pessoas com pouco conhecimento bíblico. Falam que deram brecha e agora o devorador vai destruir as suas finanças. Será verdade mesmo que o devorador, se é para mim, que sou um pesquisador bíblico, é um inseto, né? O devorador, eu vou mostrar em alguns textos aqui. Então ele é um inseto. Ele é um inseto, ele não é demônio em lugar nenhum. Guarde isso, irmão. Guarde isso, irmã, amigo, amiga aí da internet. Então, o gafanhoto, ele é um inseto. Os textos que vamos ler vai falar declaradamente que ele é um inseto. Ele não é um demônio, principalmente um demônio que pode entrar e sair das nossas vidas a qualquer momento, a qualquer hora. Como que pode? A gente entregou a nossa vida a Cristo. Cristo é o Senhor da nossa vida. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem. Como que eu posso ser cristão, estar servindo a Deus, filho de Deus, e tem um demônio chamado devorador que ele pode entrar e sair da minha vida? Não, está errado, né? Vamos ver algum texto que eu marquei aqui. O primeiro texto é Deuteronômio 28:38, que diz assim, vamos ler Deuteronômio 28:38, lançará muito a semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. O gafanhoto, lendo na NVI aqui, quiser marcar aí na sua Bíblia, Deuteronômio 28:38, que diz assim, lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. O gafanhoto, ele não é demônio. Ele não é demônio, ele é um gafanhoto.
Ele é um gafanhoto, um inseto. Guarde isso. Então, falando de exegese, que eu falei aqui no começo, eu estou nos meus aposentos aqui, estou bem à vontade, estou bem tranquilo, calmo, tranquilo. Então, a exegese que eu falei no começo, então ela tem que ser uma exegese sadia, limpa, né? Ler um texto da Bíblia Sagrada, preparar um texto, estudar, pesquisar, fazer meu devocional. Então é muito sério, eu tenho que trazer o pensamento da palavra de Deus, aquilo que o Espírito Santo inspirou, Pedro, Tiago, João, Moisés, Elias, tanto os homens que escreveram, fizeram parte da história da narrativa bíblica para entender. Então, se lembra, muitas pessoas, não vai lembrar os jovens, né? Mas as pessoas de 40, aí, 30 anos para frente, aí, 40. Na década de 80, de 90, passou um desenho chamado Thundercats. Quem que não lembra, né? Era aquela família de gatos lá que tinha o Lion como seu líder. E o Lion tinha a espada justiceira. A espada justiceira era uma espada, ela abria dois olhos assim. Era o olho de Tandera. E o Lion, ele colocava a espada assim, ele falava, Thundercats. Aí ele falava, visão além do alcance. Ele colocava a espada e a espada fazia ele enxergar. Ele estava aqui, né? Eu estou na cidade de Sorocaba, ele podia enxergar em São Paulo, enxergar em qualquer lugar, porque ela enxergava além do alcance. Então, essas pessoas que interpretam esse texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 11, né? Que eu falei, então, onde Deus fala que repreenderá o devorador, eles fazem uma exegese, uma interpretação Thundercats. Essa de Thundercats é o pastor César Cavalcante, da Rádio 105, que eu ouvi ele falar, e é isso, a gente vê no meio religioso tanta abobrinha, tanta heresia, tanto besterol, de pessoas que não conseguem compreender o texto, depois quer pregar o texto que ela não compreendeu, é uma salada, é uma bagunça, uma heresia que não tem fim. Então é uma heresia isso daí, não tem base bíblica, não tem interpretação, não tem texto nenhum no Novo Testamento que fala que o devorador, o inseto ali de Malaquias 3:11 é um demônio. Isso é muito sério, irmão. A gente tem que tomar muito cuidado, que as pessoas no meio religioso manipula muita gente, líderes, o povo leigo, o povo que é assim, analfabeto bíblico, que não se predispõe, não gasta seu tempo com a leitura, com o estudo da palavra de Deus e acaba sendo manipulado por esses tipos de líderes, principalmente no meio neopentecostal, poderia dar o nome de muitas igrejas neopentecostal, que acreditam. Outro dia foi na cidade, ali no bairro do Rio Acima, na cidade de Votorantim, numa igreja neopentecostal, e a pastora, a mulher do pastor, estava falando a respeito disso, né, que o nosso amigo inseto aqui, ó, é um demônio. Ele não é um demônio, né? Ele é um bichinho que come muito, né? Deus usava ele, como diz os textos aqui que eu li, de Deuteronômio 28:38, que Deus às vezes permitia ou enviava ele para atacar a plantação de Israel, porque Israel negligenciava muita coisa para com Deus, na obediência, né? Eu marquei outro texto também, é Joel 1:4, que fala a respeito da locusta, do pulgão e também do devorador, que eu derrubei, o devorador está agindo aqui, eu derrubei o meu roteiro aqui. Então a gente tem que tomar cuidado com esses abusos dentro da palavra de Deus, é muito sério. Então a gente deve ler, ser um cristão bereano, examinar aquilo que estão nos trazendo como pedagogia cristã, ensinamento, mas esse ensinamento que é hoje, que eu estou trazendo, é a verdade a respeito do devorador. O devorador é um inseto, como o texto fala, né? Um gafanhoto. Tem algumas linguagens que fala, ali em Malaquias, nesse texto, já fala o inseto devorador, é um inseto. O devorador de Malaquias, capítulo 3, versículo 11, que Deus repreenderá, é um inseto, não tem nada a ver. Outro dia eu estava numa igreja, você vê que as pessoas, é sério isso. Acho que ele tanto ouvir falar do devorador, a irmã contou um testemunho que ela foi abrir a geladeira da casa dela e ela viu o devorador. Ela viu o devorador dentro da geladeira, então não era o gafanhoto, na cabeça dela era um demônio, de tanto falar na cabeça dela, ela ouvir através dos líderes da igreja dela, ela teve uma visão que o gafanhoto estava ali, o devorador estava dentro da geladeira dela. Então isso chega a ser coisa de ficção, coisa de filme. Então não, a gente tem que tomar muito cuidado com o abuso, como eu falei, com essas exegeses, com essas interpretação Thundercats, que tem uma visão do texto além do alcance. Procura falar aquilo que o texto não está falando. E é o que acontece aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 11. Aqui
Deus repreenderia o inseto devorador. Não tem nada a ver, a Bíblia não fala que é demônio. Demônio é na cabeça de pessoas que praticam abuso, de gente que não conhece a Bíblia profundamente. Isso é muito sério. Esses líderes que estão ouvindo aí apologética cristã, esclarecer, é o vídeo que eu estou fazendo, é um vídeo apologético de esclarecimento. Então, ele continua ensinando, então você tem que tomar muito cuidado, porque está ensinando mentira, heresia, besteira, coisa que a Bíblia não ensina. Isso é muito sério. Então, vou repetir. A verdade sobre o devorador. Não faz sentido usar Malaquias capítulo 3 para afirmar que o devorador é um demônio ou coisa parecida. Nem faz sentido ameaçar as pessoas hoje em dia com esse devorador. Eu já ouvi pessoas dizendo que está passando dificuldade por causa do devorador. Pessoas com pouco conhecimento bíblico falam que deram brecha e agora o devorador vai destruir as suas finanças. A finança é uma coisa séria. As pessoas gastam, por exemplo, tem gente que ganha 2.000 e gasta 4.000. Então não é o devorador, é você que não está tendo uma capacidade, uma sabedoria, um discernimento, assim, uma capacitação de usar o seu orçamento mensal. Então, se eu ganho 2.000, eu não posso gastar mais que 2.000. Claro que a gente abre um crediário de 10 vezes, tal, x, mas tudo dentro daquele orçamento mensal. Por exemplo, vai vir 2.000 na minha mão. Então, nesses 2.000 eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar, no meu caso, pagar a internet, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar os boletos. Então, esse movimento, ele não pode passar da minha renda X. Se passar, não tem nada a ver com devorador, irmão. Não tem nada a ver com devorador. Tem a ver com má administração. Administre bem a sua finança, administre bem o seu pagamento, né, o seu cartão, tudo aquilo que diz renda, que vem na sua mão mensal. A minha esposa e meu filho, a gente traz o orçamento para dentro de casa. Então nós pega, né, desde o começo do dia 5 e vai até o dia 10 ali, pagando as contas. Então a gente dá aquela respirada. Isso é sabedoria, isso não tem nada a ver. É claro que a gente pede direção de Deus, sabedoria de Deus, iluminação do Espírito Santo. Agora não tem nada a ver. Então é fácil eu culpar X. Né? Eu fui um mau administrador, eu não soube administrar as minhas finanças, então foi o devorador, foi o insetinho aqui, ó, né? O inseto, né? Não foi, não. Então, isso daí é muito sério. Então, esse negócio de brecha para devorador, se tem gente que gosta de misticismo, de mística. Então, esse vídeo também está desmistificando esse negócio. Não é demônio. O devorador de Malaquias, capítulo 3, versículo 11, é um inseto, é o gafanhoto. Guarde isso na sua mente e no seu coração. Assista esse vídeo várias vezes. Leia os textos que eu coloquei para você, né? Os textos aqui é Malaquias 3:11, Deuteronômio 28:38 e também Joel 1:4. Não tem base bíblica nenhuma no Novo Testamento a respeito deste ensinamento que as igrejas neopentecostal usam e abusam, muitas das vezes com má intenção. E deixa eu lembrar também, eu, pesquisador, né, que estou sempre nas redes aí, eu não tenho nada contra a contribuição, muito pelo contrário, a Bíblia ensina a contribuição, seja em qualquer denominação, seja na congregação, assembleia, quadrangular, católica, qualquer instituição religiosa, elas precisam da contribuição bem administrada por pessoas competentes e com temor a Deus. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha. Vamos tomar um cafezinho com Noronha aí. Tchau, fique com Deus. Deus te abençoe.